Pessoal da torcida tricolor, estamos aqui hoje para o 12 minutos. É um quadro que eu faço aqui que é o editorial, um vídeo mais ou menos nesse período, exatamente 12 minutos, para falar hoje sobre a polêmica coletiva do Rogério Ceni, não a coletiva toda, mas principalmente um recorte que acabou aí causando um grande furor, que o São Paulo fala da estrutura, né, em relação a uma matéria que tinha saído no UOL. O Rogério contesta, explica algumas coisas que acontecem no São Paulo. Isso causou um grande furor e a gente traz, então, um pouco dessa análise do que o Rogério fala. Esse é um quadro que a gente vai colocando aqui no canal como novidade. Então, vamos para o vídeo. Isso está inserido no pacote São Paulo, principalmente alguém que viveu tantos anos aqui, é normal, um jornalista de um veículo que tem por tradição fazer esse tipo de matéria, tentar ligar. Isso hoje em dia todo mundo tem assessoria, empresário, todo mundo fica descontente quando um jogador deixa o time ou sai do time, mas o meu relacionamento com os jogadores, funcionários, e também tem uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os mesmos porteiros que estão lá no CT há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo, cumprimento a todos, trato bem todo mundo, faço o melhor por todos. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador ir embora às 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Então, tentar fazer um período a mais de tratamento, tentar que o atleta fique até mais tarde, disponibilizar condições para que esse atleta trate e volte mais rápido para campo. Talvez eu incomode um pouco esse departamento. Agora, eu quero o bem do São Paulo. Se isso for ruim, cobrar para que você tenha uma melhora de estrutura, para que você tenha mais tempo com atletas tratando para voltar o mais rápido, para você cobrar melhora na condição física. Isso tudo, se isso for, eu acho que é uma coisa para o bem do clube, tá entendendo? Mas entendo que as pessoas, uma pessoa ou outra, possa se sentir insatisfeita. Quanto a funcionários são pessoas que trabalham no campo, cuidam da grama. Eu tenho relacionamento bom com eles há 30 anos. 30 anos eu tenho um relacionamento bom. Agora, quando você está com pessoas que você precisa cobrar para exigir melhora, é natural que alguém, às vezes, fique insatisfeito pela cobrança. Eu entendo completamente. E acho que o jornalista realmente tem que ir a fundo, investigar, fazer o que for necessário, mas ser jornalista, né? Fazer um negócio bem dirigido, não chutar, porque não tem problema de relacionamento com ninguém. Cobro todos, trabalho, faço o melhor por eles todos os dias, desenho cada dia um treino especial para todos eles, no intuito de melhorar o clube. Mas pode ser que incomode realmente uma ou outra pessoa em algum departamento do clube. E aí é uma coisa muito importante, né? O Rogério fala da estrutura do clube, coisas pertinentes à administração. Então, o São Paulo tem aí uma estrutura deficitária, se a gente considerar o que tinha antes. Isso causou surpresa para algumas pessoas que têm um pouco menos de imersão, mas são coisas que a gente já fala há bastante tempo aqui no canal. As nossas cobranças normalmente são para a diretoria ou para as diretorias do São Paulo, para as gestões que vêm aí, né, se revezando no poder nos últimos 10 anos. Pode citar aí Quileco, o Casares, o Aidar, estão sempre em todas essas gestões, desde o terceiro mandato do Juvenal. E o Rogério ele escancara porque ele tem autoridade para fazer isso. É um cara que conhece o clube. Mas a gente tem que colocar toda a fala do Rogério e todo o contexto da fala do Rogério, porque é uma fala, sim, ele faz algumas cobranças que são pertinentes, bastante pertinentes. A matéria que saiu no UOL, depois vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser ler a matéria original, depois o UOL colocou também o complemento da matéria no dia seguinte, já com a fala do Rogério. Essa matéria, ela falava justamente dessa coisa do Rogério agradar nos treinos e tudo mais. E ela escutou algumas fontes da insatisfação com o tom da crítica. Então, de repente, existem maneiras de cobrar. E aqui não é nenhuma crítica ao Rogério. Para mim, a crítica principal
continua sendo a diretoria. Mas o que foi interessante ver hoje em redes sociais e muitos torcedores é, poxa, a diretoria atrapalha, a administração, se tem uma coisa deficitária, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ter sido pensada há muito tempo. A gente está fazendo esse alerta aqui no canal há muito tempo. Que diretorias do São Paulo vêm fazendo um trabalho ruim e vêm prejudicando. Prejudicam o Rogério, prejudicam os atletas contratados, prejudicaram o Crespo, prejudicaram antes do Crespo o Diniz, prejudicaram antes do Diniz o Cuca, antes do Cuca prejudicaram os técnicos, prejudicaram os jogadores. Então, quando a gente vai fazer uma cobrança, a gente precisa ter o contexto do que é o São Paulo hoje. O São Paulo passa por esses problemas. Agora, dito isso, e considerando essa situação temerária do São Paulo, a gente tem que pensar também que nós enfrentávamos no jogo contra o Santo André uma equipe mista, em casa, e que a gente esperava dentro de campo um avanço, e a gente não está vendo esse avanço. E esse avanço, ele é necessário e ele é preciso que se cobre esse avanço. São Paulo não pode se limitar a enfrentar o Santo André apenas cruzando bolas na área, sem nenhuma triangulação, sem nenhuma tentativa de fazer alguma coisa diferente. Então, tem aí mais do que um lado, a gente tem os dois lados da moeda, a gente precisa entender as críticas do Rogério, elas são pertinentes. Eu não vou entrar no campo do jornalismo, deixar aí para a galera que queira ler a matéria em relação a fontes e tudo mais, mas assim, é importante que a gente entenda que essa administração atrapalha até para cobrar os jovens, porque tem jogadores que chegam que são badalados, a gente falou isso no vídeo de jogo. A gente pega jogadores, por exemplo, o Rigoni é um jogador de muita habilidade, que teve uma passagem boa ali com o Crespo ainda, depois ele não conseguiu reeditar aquela fase, mas a gente sabe que é um jogador de muito potencial, e para ele a cobrança não é tão efetiva, por exemplo, como é com o Garoto. Aí vão falar, mas o garoto de Cotia. Gente, se nós temos problema de estrutura, se nós temos problema de administração, se nós temos uma diretoria que, devendo para jogadores, contrata outros, que não consegue gerir ali o clube, as crises do clube, o elenco e tudo mais, a gente está vendo isso, provas disso. Todas as crises de elenco, ou mesmo as crises geradas por falta de planejamento, como no caso da temporada passada, quando o time estava quebrado e o São Paulo não conseguiu arrumar isso durante o ano, a gente quase caiu de divisão, quando na temporada anterior a gente brigava por título, a gente faz 9 contratações para brigar para não cair. Então nós temos uma diretoria que está ali com dificuldades. Na hora de fazer as cobranças, a gente tem que colocar esse contexto e lembrar que garotos estão mais expostos a esse tipo de administração porque estão no clube há mais tempo. Então, se você está no clube há mais tempo e você tem uma diretoria que atrapalha, o jovem ele vai estar mais afeito a esse tipo de interferência. Então, para trabalhar no São Paulo, é necessário muito, porque o clube não está jogando a favor, e é coisa que a gente vem falando no canal. Então, é bom esse discurso do Rogério no sentido de abrir os olhos do torcedor para onde está o principal problema do São Paulo. Não é o único. A gente não vai deixar de avaliar ou de analisar o desempenho de um atleta, a gente só precisa ter o contexto, ou o desempenho de um técnico, ou o que a gente pode esperar dele. Então a gente também vai cobrar do Rogério essa melhora, porque é importante. Outros técnicos tinham esse mesmo problema estrutural e conseguiram entregar mais nesse estágio. Fora o Rogério, na coletiva anterior contra o Red Bull Bragantino, que ele reconhece que São Paulo errou em não ter colocado a base, coisa que a gente também fala bastante. E não é porque eu e o Gabriel, a gente sejamos gênios, não, a gente observa o que acontece em times vitoriosos. São Paulo precisa começar a observar e precisa começar a se comportar como time grande que é, como clube gigante que é. São Paulo precisa olhar para a sua estrutura com carinho e precisa que essa transparência ela não fique apenas no discurso. Então, dito tudo isso, fica aqui um questionamento. A diretoria do São Paulo é um problema hoje e o Rogério aponta um pouco desse problema. Pouquíssimo tempo, essa mesma diretoria estava tentando dar um golpe no estatuto. E esse golpe ia permitir não só que essa diretoria tivesse mais poder e que ela conseguisse ainda ter menos pressão de opositores que estão lá para fiscalizar, mas também ia permitir que ficassem mais tempo no poder. E a gente tinha pouco mais de 60 torcedores ali protestando no Morumbi, tentando evitar que isso acontecesse. A gente tem movimentos que cresceram
com muito esforço, mas a pergunta é: onde estavam os torcedores? Por que não estavam percebendo? Porque quando a gente falava aqui no canal, parecia que a gente estava querendo, você está querendo passar pano para jogadora. Não, a gente não passa pano. Se a gente quisesse passar pano para alguma coisa, a gente ia passar pano para a diretoria para ter benefícios, como a galera fala. Mas a gente critica diretorias desde o começo desse trabalho e a gente tem trocentos vídeos para provar isso. Por quê? Porque a gente identificou muito rapidamente, trabalhando há bastante tempo na cobertura do clube, que o São Paulo, a diretoria, a administração, atrapalha demais os profissionais que contratam. E vocês devem perceber a essa altura que toda vez a gente tem um elenco fraco, jogadores pereba, que precisa trocar, e todo ano a gente fala, tem que mudar o perfil, temos que trazer jogadores que sintam a derrota, temos que trazer jogadores vencedores. A gente trouxe jogadores vencedores, a gente trouxe jogadores que sentem a derrota. Talvez seja uma boa ideia começar a pagar esses jogadores pelo trabalho que eles fazem. Talvez seja uma boa ideia dar estrutura para esses jogadores. Talvez seja uma boa ideia saber cobrar e saber gerir crises. É muito fácil jogar a responsabilidade para o outro. Isso vale para todo mundo. Então a gente vai continuar fazendo trabalho, mas eu quero saber o que vocês acham disso, da matéria, da fala do Rogério, da estrutura, da diretoria e até mesmo do nosso trabalho. A gente quer a participação de todo mundo para ter mais quadros como esse. Vocês vão ver mais quadros como esse, não só falando de coletiva, mas falando do dia a dia do São Paulo. Vídeos mais curtos, mais rápidos, que a gente passa ali pelo crivo, eu e Gabriel conversando, mas aí eu venho aqui para falar, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e como a gente sempre fala e vai continuar falando, a gente não pode perder isso só porque eu estou sozinho aqui no vídeo, com a tela grande, estou até estranhando, né, essa tela toda. Enfim, vamos São Paulo.